As crianças, quando morrem, elas vão para o céu? Você com certeza já se perguntou, ou você até tem uma convicção dizendo que sim. Mas será mesmo que elas vão para o céu? Talvez você fale assim, ué, não vão? Ué, por que então que a criança que é pura, a criança que não tem pecado, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, criança não tem pecado, criança não tem maldade. Será mesmo? Nós iremos abordar esse tema nesse vídeo e a gente vai refletir um pouco para saber se criança tem pecado, se não tem, se a criança vai para o céu, se não vai. Então, fique comigo nesse vídeo. Pai do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente, meu irmão. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Nós iremos falar exatamente sobre isso. Meus irmãos, quando a gente trata desse assunto, é uma coisa que já mexe com muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que já perderam um filho ainda na fase de criança, como foi até o meu caso. Inclusive foi até o motivo da minha conversão. Eu tenho uma filha que é a Bia, né, a Ana Beatriz. Hoje a Bia está com 29 anos, já está, agora daqui a 2 meses a Bia já faz 30 anos. E quando a Bia tinha 1 ano e meio, eu fui pai de uma outra menina chamada Ana Carolina. Mas a Ana Carolina, assim como a Bia, nasceu prematura. E a Ana Carolina, infelizmente, ela não resistiu. E ela partiu com 2 dias. Eu nunca a peguei no colo, porque ela não saiu da incubadora. E infelizmente eu tive que fazer o sepultamento dela num caixãozinho pequenininho. Então eu sei a dor que é perder um bebê. Mas quando a gente trata desse assunto, mexe com muitas pessoas, é claro, né? Mas a gente fica perguntando, será que as crianças, por exemplo, nessa idade, 2 dias, 1 mês, né, crianças morreram tão novinhas, será que elas vão para o céu? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 13, perdão, Mateus capítulo 19, o versículo 13. O título aqui diz assim: Jesus abençoa os meninos. Mateus capítulo 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Só esse versículo, só esses dois para a gente meditar. Jesus está dizendo, não impeçam as crianças de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Muitas pessoas se baseiam principalmente nesse versículo para dizer sim, que as crianças estão no céu. Mas irmãos, e eu já vi outras pessoas também dizendo da seguinte forma, que todas as crianças, a graça de Deus alcança todas as crianças. O sacrifício, a morte de Jesus, ela vai alcançar todas as crianças. Já vi pessoas renomadas, tá? Pessoas que eu acompanho, até aqui mesmo no YouTube, inteligentíssimas, que falaram isso. Outros também acreditam que todas as crianças serão salvas, desde que tenha uma determinada idade, que ainda não tem aquela maldade no seu coração. Mas o que realmente a Bíblia diz? A Bíblia não diz, irmão, não tem um versículo específico dizendo que as crianças estão salvas. E não tem um versículo específico dizendo, como por exemplo o adulto, que diz, olha, se creres, toda a tua casa será salva, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Uma criança não tem esse entendimento, o adulto tem. Então a gente vê um versículo mais específico para um adulto, né? Se creres, você será salvo, né? Quem for batizado e crer, será salvo. A gente também vê esse versículo. Mas e uma criança que não tem entendimento? Como é que você vai falar para uma criança de 1 mês de idade, 2 meses? Você vai falar assim, olha,
Se você crer, você será salvo. Não tem entendimento nenhum aquela criança de 1 mês, de 2. E às vezes a gente fica pensando assim, ué, então Deus não vai colocar no inferno. Deus vai salvar aquela criança porque não tem maldade nenhuma. Irmãos, a Bíblia não fala isso. E nós iremos ver, nós iremos estudar alguns versículos que vai falar sobre isso. É claro, irmãos, pelo amor de Deus, se um dia você der uma palavra em um culto fúnebre, aonde tem um bebê, uma criança ali de 1 aninho, 2 aninhos, você não vai falar isso, pelo amor de Deus. Aquilo ali vai ser uma ofensa para aquela família, principalmente para os pais que estão perdendo aquela criança. Você não vai chegar lá e vai dizer assim, olha, irmão, tem criança que foi para o céu e outras não. Você vai criar um certo ambiente constrangedor ali. As pessoas vão te olhar de cara feia e vão ficar revoltados com você. É melhor você dar uma palavra, irmãos, mais branda. Fala que virou uma criancinha, principalmente se tiverem outras crianças ali para que possa entender. Você não precisa falar isso naquele ambiente, irmão. Deixa para falar em outra ocasião. Não naquele ambiente. Eu não te recomendo falar esse assunto em um culto fúnebre. Mas nós iremos estudar para que você venha entender um pouco mais e você tire também as suas conclusões. Se as crianças podem ser perdidas ou se todas elas estão salvas. É isso que nós iremos abordar aqui e tire suas conclusões. Vamos ler mais um versículo que se encontra no livro de Romanos. Olha o que diz, irmãos, o livro de Romanos, capítulo de número 3. Nós iremos ler o versículo 10. Romanos 3:10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo. Se não há um justo, nenhum sequer, as crianças estão incluídas. Não estão? Claro que estão. As crianças também estão incluídas nesse versículo. Não há um justo, nenhum sequer, nenhum. Olha o outro versículo, Romanos 3:23. Diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, as crianças estão incluídas aqui? Também estão. Todos pecaram. Não está dizendo aqui, olha, todos menos as crianças pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não. O versículo está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Aqui está dizendo que as crianças não pecaram? Por quê, irmão? Porque não adianta, nossa natureza é pecaminosa. E você também vai ouvir algumas pessoas também, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, como se fosse uma forma de fazer bolo. E aquela forma, tem muita gente que dá esse mesmo exemplo, tá? E aquela forma ali caiu no chão. E aquela forma danificou, né? Às vezes entortou um pouquinho. Todos os outros bolos que você for fazer, vai sair com aquele defeito daquela forma. Não tem jeito. Nós viemos da forma de Adão. Ele pecou, não adianta, não tem jeito. Todos nós somos pecadores. Não adianta. Nós não conseguimos livrar nossa natureza do pecado. Olha o que diz o Salmo 51. Leia comigo. O Salmo 51. Versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Diz assim, certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado, não tem jeito, irmão. Mesmo sendo bebezinho, mesmo dentro da barriga da nossa mãe, nós já somos pecadores. O pecado já está dentro de nós, não tem como a gente se livrar. Por quê? Porque no jardim, Adão e Eva ainda tiveram poder de escolha. Depois não tiveram mais. Irmãos, se eu coloco um revólver aqui na minha cabeça, aqui,
Até esse momento, eu escolho estar vivo ou não. Até esse momento, o revólver está aqui. Irmãos, depois que eu atirar, aí já não depende mais de mim. Pode ser que eu sobreviva, porque de repente, na hora que eu puxei o gatilho, eu errei ou pegou muito de raspão. Pode ser que de repente, de acordo com que for a gravidade, pegar um médico habilidoso, pode ser que ele ainda consiga dar jeito, mas já não depende mais de mim. E qual é a probabilidade de um tiro na cabeça? Irmãos, 99,9% de chance de você morrer, claro. Raríssimo uma pessoa sobreviver se ela der um tiro na cabeça. É raríssimo, raríssimo. Mas até aqui eu ainda tenho o poder de escolha. Adão teve esse poder de escolha. Depois que ele pecou, não teve mais. E através dele, irmão, todos nós somos pecadores. E como a Bíblia diz, assim como o pecado entrou por um homem, a salvação, a graça de Deus também entrou por outro homem, que foi Jesus. Olha o que diz esse versículo aqui, ó. Eclesiastes capítulo 7, só o versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há, nem criança. A gente tem que entender isso, nem criança. Às vezes a pessoa fala assim, meus irmãos, você não acha que você está sendo muito cruel? Que pecado a criança tem? Eu já ouvi pessoa falar, que pecado a criancinha tem? Claro que tem, já está na nossa natureza, não tem como a gente se livrar. Mas que é um exemplo prático para você saber se tem pecado ou não. Faz um teste um dia, pega crianças pequenininhas que você acha que não tem pecado, que são puras, né? Pega crianças de 2 anos, por exemplo, ainda muito pequenininhas, né? Tem gente que tem certeza que essas crianças são puras. Pega, coloca numa rodinha assim, coloca 5 crianças, todas elas na mesma idade, 2 aninhos. As crianças puras, os anjinhos, né? Que você acha que não tem pecado. Pega essas 5 crianças e leva 4 presentes, 4. Distribui para 4 crianças. Vai ter uma criancinha ali que não vai ganhar presente, né? Observa para você ver o que vai acontecer. Se daqui a pouco aquelas crianças ali não já começaram a brigar. É ou não é? Uma puxando o presente da outra, porque uma ficou sem. Você acha que aquela criancinha de 2 anos vai entender? Eu não ganhei, não chegou a minha vez. Vou esperar a próxima vez, pensando bem. Vou ficar alegre aqui com meus amiguinhos de 2 anos. Os 4 aqui, eu vou me alegrar com eles, né? Irmãos, aquela criancinha vai partir para cima, vai puxar cabelo, vai morder. Não é assim? Não é assim que acontece? É assim. Aquela criancinha ali, ela vai brigar, mano. Isso se um também não quiser 2, né? Ele ganhou um, mesmo assim ele já quer pegar o do outro. De repente não quer o dele, tem criança que é assim. Não quer o dele, quer o do outro, né? Vai pegar o do outro, vai ter briga. Por quê? Já tem maldade. Já tem maldade em crianças pequenas também. Não tenha dúvida. Agora, uma coisa eu falo para vocês, irmãos. Você fala assim, mas não seria justo da parte de Deus colocar uma criança de 1 mês, de 2 meses no inferno? Não seria justo. Irmãos, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte. Se dependesse mesmo da nossa natureza pecaminosa, do nosso julgamento, se nós tivéssemos que ser julgados, irmãos, o correto mesmo seria Deus lançar toda a humanidade no inferno. Toda a humanidade. Porque todos nós somos pecadores. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, seria justo Deus lançar todo mundo no inferno. Essa seria a justiça dele. Mas, por amor à nossa vida, pela graça dele, que ele resolveu nos salvar, ele sim pode salvar alguns. Talvez você ache que seria injusto se ele lançasse algumas criancinhas, irmãos. Não seria injusto não, porque nós somos pecadores, nós não valemos nada, nossa natureza pecaminosa, a gente só pensa coisa do mal. Irmãos, observa uma criança, você não ensina a sua criança a falar o correto, que a sua criança começa a falar de forma errada, você, não, é desse jeito. Nossa natureza inclina para o mal. Irmão, você precisa ensinar seu filho a falar palavrão? Ele vai aprender naturalmente, tá bom? Você ensina seu filho a dar tapa na mãe?
Você que é pai, você alguma vez ensinou e falou assim, filho, dá tapa na mãe, quando a mãe fizer isso, você dá tapa. Você não ensinou isso não, irmão. Mas a criancinha com 1 ano, ela já dá tapa na cara da mãe. E quem foi que ensinou essa criancinha a não ser a natureza pecaminosa que tem? Como com a criança de 5 meses ali, amamentando ainda no seio da mãe, como é que com a criança você vai fazer alguma coisa, ela dá um tapa na cara da mãe? De onde veio essa maldade? Da natureza pecaminosa, que é a criança. Mas, para encerrar o vídeo, eu quero que vocês saibam o seguinte, Deus é justo. E não cabe a nós, irmão, dizer quem está no céu, quem está no inferno. Não cabe a nós. E também uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a salvação é atributo exclusivo de Deus, irmão. É Ele que vai salvar. Se Ele criou, irmãos, pode ter certeza, né? Certeza absoluta não existe, né? Porque falar certeza absoluta é a mesma coisa que você falar subir para cima, né? Seria dessa forma. Então, se a certeza só pode ser absoluta. Pode ter certeza, Deus é justo. Eu vou repetir, Deus é justo e Ele sempre sabe o que faz. Mas nós precisamos entender, não cabe a nós dizer quem está no céu e quem está no inferno. Mas esses versículos eu trouxe para a nossa reflexão para você entender que todos nós somos pecadores. E para encerrar, eu vou ler apenas Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, o versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, como eu disse, nós merecemos o inferno, mas Jesus nos salvou, a graça de Deus nos alcançou, mesmo merecendo o inferno, a graça de Deus nos salvou. Irmãos, tenha convicção disso, que Deus, Ele é justo e Ele não vai lançar ninguém no inferno e cometer um erro, injustiça. Amém, irmão? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo, espero que tenha sido esclarecedor para você. Talvez você não concorde com aquilo que eu disse, talvez você tenha a convicção de que a criança realmente vai para o céu. Isso não vai mudar em nada, tá, irmão? Isso não vai mudar em nada a nossa fé. Se você crê que todas irão para o céu, se você crê que algumas podem não ir, isso não muda nada. Eu só trouxe uma reflexão para a gente entender um pouco mais da palavra do Senhor. Se você ficou até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e, querendo Deus, meus irmãos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?